Cristiano Beraldo, o ministro poderia ter concedido entrevista para a Folha de São Paulo, para o Estado de São Paulo, para a revista Veja, para a Jovem Pan, para o Globo, mas optou em conceder entrevista para o jornal norte-americano Washington Post. Já tem um simbolismo aí, né? Onde é que fica o Washington Post? Fica justamente na capital dos Estados Unidos. Muitos interpretaram essa entrevista como uma provocação, uma cutucada, uma alfinetada. Claro, o ministro vai usando os instrumentos que tem para parecer um personagem que está lidando ali, lutando uma briga entre iguais. Só que o leitor norte-americano, ele olha isso como pitoresco, porque ele sabe que essas coisas não são brincadeira. É óbvio que um jornal quer dar palanque para alguém que vai lá, ainda mais uma autoridade de um país importante como é o Brasil, menos importante do que deveria ser, mas ainda assim importante, falar uma autoridade que está no centro de uma polêmica quer dar uma entrevista. Então, isso é uma coisa. Agora, não quer dizer que aquilo que ele fala é entendido da forma que se está pensando, porque não é assim. Renato, eu vou trazer outro exemplo para a gente avaliar como é essa questão de sanções no mundo desenvolvido. A Argentina, no início da década de 80, entrou em guerra com a Inglaterra em relação às Ilhas Malvinas, que os ingleses chamam de Falklands. Essa guerra, que foi vencida pelos ingleses, gerou para a Argentina uma série de sanções que até hoje vigoram. Para as pessoas terem uma ideia, Canhato, a Argentina, que precisa investir no seu exército, tentou comprar há alguns anos caças produzidos na Coreia do Sul. Essa venda de caças era uma venda de caças da Coreia do Sul para a Argentina. Entretanto, o caça tinha alguns sistemas que eram produzidos por empresas inglesas. A Inglaterra proibiu a venda. E sabe o que a Coreia do Sul fez? Não vendeu. Então, essa é a seriedade com que o mundo real leva a questão das sanções. Então, o ministro se coloca numa posição de virar aquilo que o presidente Lula virou. Né? Criou-se uma fake news na época do segundo mandato do presidente Lula, de que Obama teria dito que ele era o cara, que era a pessoa mais importante do mundo, todo mundo celebrava o Brasil e tal, o presidente brasileiro. E não foi isso que Obama falou, mas se criou esse entendimento, quando, na verdade, o presidente Lula, ele era aquele bonachão, sabe aquele amigo que chega no churrasco, que conta piada, que traz a cerveja gelada, que sabe fazer a carne, que todo mundo dá risada. Só que na hora de fazer negócio, não é ele que está sentado à mesa. Então, isso aconteceu com o presidente Lula. E o presidente Lula hoje, que já não tem mais essa relação internacional, até porque o Brasil hoje não está naquela posição de receber investimentos estrangeiros em grande volume e tal, é outro cenário do mundo e do Brasil. O presidente brasileiro fica lá com o Macron, fica com meia dúzia ali que ele ainda mantém algum tipo de conexão. E, aliás, fica fazendo cena para o Macron e nem consegue resolver a resistência da França para assinar o acordo de comércio entre a União Europeia e Mercosul, porque é a França que não deixa assinar. Então não serve de absolutamente nada esses festejos todos ao casal Macron. Só que aí você vê o ministro indo pelo mesmo caminho. Não vai ser levado a sério, não vai ser visto como essa figura pitoresca. Mas é só isso, Canhato. Certo. Programas Pingos nos Is, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, nós estamos repercutindo uma entrevista que foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal ao jornal Washington Post. Ele tratou de vários assuntos, mas especialmente no que tange o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, as sanções impostas contra ele e qual seria o posicionamento dele a depender de um escalonamento dessa situação. E ele chega a dizer que não vai mudar e não vai recuar 1 milímetro sequer, essas palavras do ministro. Mas em dado momento do texto, Mota,
reportagem chegou a entrevistar outras pessoas que tiveram algum contato com Alexandre de Moraes, que o conhecem, para traçar uma espécie de perfil do ministro. E alguns disseram que ele se tornou poderoso demais e que é o culpado pelos excessos que estão sendo observados no Brasil, colocando inclusive em risco a legitimidade da mais alta corte do país. Ainda que eles tenham dado muito cartaz para alguns feitos do ministro Moraes, também trataram de questões que a gente aborda quase que diariamente aqui. Mota. Antigamente, quando eu era criança, todo mundo no Brasil era técnico de futebol, né? Todo mundo entendia de futebol, escalava o seu time. Hoje, nós somos todos juristas. O Brasil tem mais faculdades de direito do que todos os outros países do planeta Terra somados. Por isso, o Brasil está na fronteira da inovação jurídica. A gente todo dia aprende uma coisa nova. Nós aprendemos que o juiz pode julgar causas nas quais seus próprios interesses estão em jogo. Nós aprendemos que a audiência de custódia, que é a coisa mais sagrada do sistema de justiça criminal brasileiro, às vezes pode ser ignorada, que garantias individuais podem ser afastadas, que em um processo criminal a conduta não precisa mais ser individualizada, vale copiar e colar. Nós aprendemos que censura pode ser imposta até o final do mês, até o final do ano, até quando o magistrado quiser. Nós aprendemos que um juiz pode abrir um inquérito de ofício e ele mesmo indicar outro juiz para presidir o inquérito. Nós vemos agora, mais uma vez, que o juiz pode dar entrevista à vontade, inclusive antecipando como ele pretende julgar determinada matéria. Nós vimos que essas entrevistas podem ser debochadas, sarcásticas e até ofensivas à população. Nós aprendemos que o juiz pode impor uma multa que significa, na prática, falência, a morte financeira do réu. Mas a maior lição que nós aprendemos nos últimos anos é que foi criada aqui no Brasil uma elite burocrática superpoderosa que assumiu o controle do Estado e das suas instituições. Essa elite, depois de dominar o Brasil, agora acha que pode dominar o mundo. Agora, eu estou vendo um trecho aqui da reportagem, viu, Dávila? E é engraçado, porque até o jornalista norte-americano acaba cometendo um equívoco, ou pelo menos ele é induzido ao erro por uma distorção que o Brasil acabou fazendo do que deveria fazer a Suprema Corte. Porque é o que diz um parágrafo do texto aqui, Dávila. Ao contrário da Suprema Corte dos Estados Unidos, que apenas julga, a mais alta corte brasileira tem poderes para conduzir investigações e conta com a Polícia Federal à sua disposição. Ou seja, nesse parágrafo aqui, o jornalista já comete um erro, porque, em tese, a Suprema Corte brasileira deveria somente julgar, né? E conduzir investigações e ter a Polícia Federal à sua disposição já é uma distorção do que originalmente ela foi concebida, né, Dávila? Exatamente. É que o jornalista, óbvio, não leu e provavelmente não tem muito interesse na Constituição americana. Ele quer a manchete do Alexandre de Moraes para estampar no jornal dele. Mas o fato é esse. O que o Supremo Tribunal Federal inventou de poder para ele próprio, que não está contemplado na Constituição, é uma aberração. E é por isso que nós precisamos de dois instrumentos: a autocontenção no Supremo Tribunal Federal e a ação do Poder Legislativo para reequilibrar esse jogo. Porque não existe na Constituição poderes que foram outorgados. Não existe decisão monocrática. Na Constituição está claro: o Supremo Tribunal Federal é o tribunal de decisões colegiadas. Não existe. Agora, tudo hoje com uma canetada, uma decisão monocrática, invalida uma lei aprovada por mais de 300 parlamentares. Uma decisão monocrática simplesmente sepulta investigação de corrupção,
Uma lei monocrática prende pessoas. Isso não existe, não está na Constituição. É apenas um detalhe excessivamente usado pela Suprema Corte, que quem se autodelegou esse poder foram eles mesmos. Não está na Constituição brasileira. Então é óbvio que nós precisamos desses dois instrumentos: a autocontenção, por um lado, no Supremo, e a aprovação de leis para voltar a enquadrar o Supremo Tribunal Federal no seu papel constitucional. Porque nós sabemos muito bem, Canhato, que nos últimos anos o Supremo deixou de ser uma corte constitucional e passou a ser um poder político. E isso não está na Constituição. Por isso, precisamos desses dois instrumentos para voltar a ter o equilíbrio entre os poderes que no Brasil acabou faz tempo. Hoje temos um superpoder, o poder judiciário, principalmente a Suprema Corte, e dois poderes hoje que têm menos poder. Não é assim que foi o desenho da Constituição de 1988. Pois é, muitas críticas também em relação aos termos usados pelo jornal, que em dado momento menciona o ministro como se fosse menciona o ministro como sendo o xerife da democracia e também trata dele como sendo o juiz que se recusa a ceder às vontades de Donald Trump. Beraldo, só para a gente contextualizar, que jornal é esse? Qual é o posicionamento do Washington Post historicamente? Por que o interesse em Alexandre de Moraes? O interesse em Alexandre de Moraes, Canhato, é o interesse de uma situação que escalou envolvendo o presidente norte-americano, porque esse é um tema pessoal de Donald Trump. Então, a repercussão que existe é Donald Trump utilizando o seu governo para, a princípio, até com base naquela carta escrita em 9 de julho, para defender o seu ali, amigo ou conhecido. Enfim, depois ele disse que não era um amigo íntimo, mas que era um conhecido e tal, que é Jair Bolsonaro. Então, isso tudo criou uma situação, e aí quando as pessoas passam a prestar atenção no Brasil, sobretudo os jornalistas, Canhato, o que eles enxergam? Enxergam o presidente da Suprema Corte brasileira dizendo, comemorando que eles derrotaram o bolsonarismo. Não faz absolutamente nenhum sentido isso, independente da opinião que se tem em relação a Jair Bolsonaro. Independente se você comemorou ou não comemorou, se você ficou frustrado ou você ficou feliz com o resultado da eleição. Não existe isso em nenhum país sério, minimamente sério. Você tem um ministro de Suprema Corte dando uma declaração, tipo, perdeu Mané, tipo, derrotamos o bolsonarismo. Então, claramente o Brasil mostrou para o mundo que é uma democracia em frangalhos, onde não há mais equilíbrio de poderes, onde o Supremo Tribunal Federal vem adotando uma postura política exacerbada. E isso é notícia, porque demonstra, ao fim, com todos esses exemplos que estão aí disponíveis de forma abundante, inclusive esse que traz o próprio ministro Alexandre de Moraes dando a entrevista. Como é que você explica o fato de você estar julgando uma ação onde você é a figura que foi ameaçada? Essa era a pergunta que o repórter tinha que ter feito e não fez. Pois é, porque deve ter sido combinado antes, inclusive. Eu dou a entrevista, mas eu não vou falar disso. Me manda antes as perguntas. Deve ter sido nesse sentido. Porque tudo isso, por mais que não esteja naquela entrevista, você tem uma literatura já grande disponível em inglês. Veículos que cobriram essa postura absolutamente inaceitável, que não é razoável do Supremo Tribunal Federal brasileiro. Então eles estão numa posição indefensável, iludidos de ficar dando entrevista para o Washington Post, que até quer usar essa entrevista para, de alguma forma, criar ali algum assunto contra o Donald Trump, mas não importa. O fato concreto é que entrevistas desse tipo não dão credibilidade à Suprema Corte brasileira, porque o que está acontecendo na Suprema Corte do Brasil é indefensável. E a partir daí, o Brasil vai sendo percebido como esse país que você não pode olhar para ele no longo prazo. O Brasil hoje está vendo esse dólar no patamar que está porque a taxa de juros está 15%.
e a taxa de juros norte-americana tem tendência de queda. Então, os investidores estrangeiros mandam dinheiro para cá, ficam aí tomando 15% de juros ao ano, rendendo dinheiro de 15%, que é uma coisa que não existe no mundo civilizado. Ao primeiro sinal, esse dinheiro vai embora. E aí tem um outro ponto, Caniato. A perda de credibilidade do Brasil, que é isso que o Supremo está fazendo, é destruindo ainda mais a credibilidade brasileira no exterior, vai inviabilizar a rolagem de dívida do governo brasileiro. Isso significa que teremos juros mais altos. O Brasil vai ter que pagar mais para que os investidores venham aqui e aceitem ficar correndo o risco de um governo maluco, de um país completamente imprevisível, que pessoas praticam o seu poder de forma totalmente arbitrária, que é o Brasil. Então a situação ela vai tendo repercussões muito fortes em vários aspectos. Rapidinho aqui, várias pessoas perguntaram aqui, geralmente o Washington Post se posiciona contra Donald Trump. Dá para dizer que é um veículo mais alinhado com os democratas, Beraldo? Na verdade, o que aconteceu? Depois que Donald Trump tomou posse, vários veículos, inclusive as redes sociais, estão mudando radicalmente a forma como eles se comportam do ponto de vista político. Então, em geral, já não tem mais aquela agressividade que havia contra o Donald Trump. Mas sim, historicamente é uma publicação mais alinhada aos democratas. Mota, há pouco você fez um exercício em que você projetou qual poderia ser o cenário caso essa crise escalasse, né? E aí, sim, várias mensagens, pessoas levantando possibilidades, não só da questão comercial, econômica, mas também da relação entre os países e por aí vai. Mas, como você mesmo já disse por diversos programas, nada é para sempre, né? As coisas podem mudar. Mas diante desse cenário de um esgarçamento das relações e movimentos das instituições brasileiras no sentido de só piorar essa situação, a saída para esse labirinto, você vislumbra o quê? 26, 27? Você acha que tem tudo a ver com as próximas eleições? Ou antes disso, alguém pode tirar um coelho da cartola, sugerir alguma coisa para diminuir essa temperatura? O meu palpite é que a saída desse beco sem saída, onde o Estado brasileiro, não o Brasil, o Estado brasileiro nos colocou, não há saída eleitoral para isso. Não há. Você elege um novo presidente, o melhor presidente possível. O que esse presidente vai fazer diante desse contexto? Não há o que fazer. Eu, cada dia, tenho mais convicção de que a saída para isso é o resgate de uma quase normalidade que a gente já teve um dia através da anulação e da revisão de decisões que foram tomadas. Esse é o único caminho que eu vejo. Nós copiamos o modelo de Suprema Corte dos Estados Unidos. E agora o Estado brasileiro abre guerra com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, de alguma forma, estão apontando para o Brasil e dizendo, olha, vocês não estão jogando o jogo republicano-democrático. Eu sei que muita gente fica irritadíssima por receber essa lição de moral dos Estados Unidos. Mas quem nunca foi aos Estados Unidos não tem ideia de quanto essas instituições, esse sentimento realmente de liberdade, de respeito à lei, vigora nos Estados Unidos. Isso está no DNA dos americanos. Eu me lembro de uma vez, um amigo querido, que foi aos Estados Unidos pela primeira vez e cometeu um erro. Ele resolveu furar uma fila em São Francisco. Ele me disse, Roberto, eu nunca me senti tão envergonhado quanto naquela vez, porque a lição de moral que eu recebi dos americanos... Então, nos Estados Unidos é assim. Eu queria lembrar aqui, eu já falei sobre isso uma vez, por volta de 1800, aconteceu nos Estados Unidos um processo judicial, um sujeito chamado William Marbury. Ele foi nomeado juiz pelo presidente John Adams, mas ele não chegou a tomar posse
E aí mudou o presidente, entrou Thomas Jefferson, que disse para ele, olha, não vou nomear você não. Ele falou, mas olha aqui, minha nomeação está pronta, eu tenho que assumir o cargo. Thomas Jefferson falou, não. O que o Marbury fez? Entrou com um processo na Suprema Corte americana. Aí a Suprema Corte analisou o caso e resolveu o seguinte. A Suprema Corte americana disse que o tal do Marbury tinha realmente direito ao cargo dele. Ele tinha sido nomeado, ele tinha o direito a assumir o cargo. Mas que a Suprema Corte não tinha poder de obrigar o executivo a fazer com que ele assumisse o cargo. Então ele tinha direito, mas a Suprema Corte não tinha esse poder. E para chegar nessa decisão, a Suprema Corte americana anulou uma lei anterior que dizia que ela tinha esse poder. Porque ela olhou e falou, nós não temos esse poder. Vocês imaginam isso? Uma Suprema Corte dizendo que ela não tem o poder de realizar determinada coisa porque aquilo era inconstitucional. E aí o que acontece? A Suprema Corte, quando ela abriu mão de forçar o executivo a nomear o juiz, ela abriu mão desse poder. Ela ganhou um outro poder. Ela se consolidou como aquele poder que faz a revisão judicial das leis e dos atos do governo. Essa é a Suprema Corte americana. É isso que ela faz. Ela examina atos, leis e diz isso é constitucional ou não. Ela faz isso em um pequeno número de casos. Ela não julga ninguém. Ela não conduz nenhum inquérito. Ela não faz interrogatórios. Ela não faz nada disso. Agora, foi esse modelo que nós aqui no Brasil copiamos. Como é que a gente copia isso e acaba com uma realidade hoje tão distorcida, tão diferente do modelo original? Dávila, você, por diversas vezes, nas várias discussões que tivemos, você menciona o quão importante seria um início de um processo de autocontenção dos poderes. Mas, assim, por ironia do destino, parece que nós estamos caminhando justamente para o lado oposto desse movimento de autocontenção, né? Parece que a competição vamos prejudicar ainda mais, vamos deixar a situação terrível. É curioso falar disso, mas queria que você me dissesse quais são os apontamentos necessários para a gente mudar, pelo menos tentar atenuar uma crise que parece sem solução. Francamente, assim, é uma situação muito grave. Eu também não imaginava que a gente fosse destacar e trazer essas notícias aqui, então eu queria que você jogasse luz sobre alternativas, caminhos possíveis. Renato, eu vou responder a sua pergunta pegando carona num ótimo exemplo que o Mota trouxe. O famoso caso Marbury vs. Madison, o negócio é o seguinte, não é o que está só na Constituição e como nós fizemos, copiamos parte da decisão como o Supremo Tribunal Federal deve atuar dos Estados Unidos. O problema é que nós não temos juízes como John Marshall, que foi o chefe da Suprema Corte que decidiu esse caso. Porque a Suprema Corte nos Estados Unidos, ela é como ela é hoje, por causa principalmente da atuação desse juiz. E interessante porque John Marshall não era só um jurista notável, ele foi deputado, ele foi assistente na campanha da independência do George Washington, depois ele foi secretário de Estado americano, ele era político, era um político com conhecimento jurídico, foi nomeado para a Suprema Corte e justamente por ter passado pela experiência política, sabia exatamente qual era o papel constitucional da Suprema Corte. E as suas decisões marcaram o papel da Suprema Corte. Então, não é necessariamente o que está no papel, é a atuação das pessoas naquele cargo que fazem com que o seu exemplo e as suas decisões criem precedentes na Suprema Corte e esses passam a ser seguidos pelos sucessores. O fato é que nós temos no Brasil anti-John Marshall. Nós temos pessoas que querem, ao invés de disputar a eleição, tirar a toga e ir lá disputar a eleição para o Congresso, ou para o Senado, para o governo, ou para a presidência da República, querem atuar no cargo justamente de guardião da Constituição como se fossem políticos. Aí é que está a distorção total do papel. Então, assim, a autocontenção só existe
se alguns poucos juristas da Suprema Corte, essa ficha cair e falar, gente, vamos fazer aqui a coligação da autocontenção, e temos algumas pessoas capazes de fazer isso. É o caso do ministro Fux, é o caso do ministro André Mendonça, é o caso do próprio Fachin. Então nós temos um grupo que pode começar a liderar esse movimento e servir como um contrapeso a este afã de decisões políticas de ministros do Supremo Tribunal Federal, que não é o seu papel constitucional. Então, este exemplo precisa vir de dentro. E se não vier de dentro da Suprema Corte, não há lei que vai mudar a atitude dessas pessoas. Então, eu entendo, hoje, primeira coisa, tirar o poder da Suprema Corte que não está na Constituição. Decisões monocráticas é uma delas, como uma decisão importante. Depois, a autocontenção dos juízes se espelharem nos grandes juristas que já passaram pela Suprema Corte e atuaram com esse papel de guardião da Constituição. Então, Canhoto, infelizmente, essa crise só pode ser resolvida a partir desta autocontenção do Supremo, porque não há outro meio. E o que nós esperamos é que esta minoria que hoje defende decisão de colegiado, autocontenção da Suprema Corte, passa a dar voz. Eles precisam ter coragem para romper com o espírito corporativista que domina a Suprema Corte brasileira e começar a mostrar nas suas atitudes e nos seus votos dar um basta. Basta de atitudes políticas do Supremo Tribunal Federal. Precisa começar a dar, por meio do voto, justamente esse poder que somente a Suprema Corte pode fazer, que é fazer valer o que está na Constituição. Esta é a única atitude que pode evitar o Brasil ir ladeira abaixo no caminho que está sendo seguido hoje pelo Supremo Tribunal Federal. Achei curioso, quando o Dávila fazia essa reflexão, colocaram a tarja, fazendo a propaganda do programa dele na quinta. Vai receber Ives Gandra, grande jurista, para tratar, claro, dos temas mais importantes aqui do Brasil, olhando especialmente para a justiça brasileira. Bem, deixa eu só chamar a atenção das pessoas que nos acompanham. Queria pedir para vocês participarem da enquete do dia, jovempan.com.br, nosso portal de notícias, e é uma informação, uma pergunta que tem tudo a ver com esse debate que a gente está fazendo. Você acredita que, ao decidir que leis estrangeiras não produzem efeitos no Brasil, o ministro Flávio Dino teve o objetivo de... Qual foi a real intenção dele? 2 caminhos para você votar, 2 opções. 1, proteger ministros do STF da Lei Magnitsky, a partir daquelas sanções que foram tomadas pelos Estados Unidos contra o ministro Moraes, ou você acha que não tem nada a ver com os ministros, que o objetivo é impedir que decisões judiciais estrangeiras se sobreponham às posições da justiça brasileira? Então, vou pedir, por favor, se tiver condição, entre no portal jovempan.com.br, barra de rolagem, desce um pouquinho, tem a logomarca de Os Pingos nos Is e a pergunta, você entra lá e registra a sua opinião. Combinado?